Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoa este dia, protege-nos de todos os perigos, guarda-nos de todo o mal. Que nós possamos viver este dia para a tua honra e para a tua glória. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos ouvir a tua palavra, possamos crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 24, que diz assim: Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas suas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, existem dois tipos de pessoas neste mundo: os que trabalham e vivem para ter uma independência pessoal para si mesmos, e os que trabalham e vivem para fazer o mundo e as pessoas ao seu redor melhores, mais felizes. O primeiro grupo é muito egocêntrico e egoísta. Pensa em que a felicidade é algo individual e que o importante é ser feliz sozinho, os outros que se virem. O segundo grupo é altruísta. Enxergam a vida como uma missão para fazer outras pessoas felizes e o mundo melhor. Paulo era um altruísta. Ele aprendeu que a vida somente tinha sentido se vivida para servir a Deus e fazer as pessoas felizes. Como judeu, ele tentava ao máximo seguir as leis dos judeus e servir a Deus da melhor forma que pudesse. Como cristão, ele fez tudo para servir a Deus, viver segundo a palavra de Deus e levar a palavra de Deus para outras pessoas. Paulo sabia que o trabalho que ele estava trilhando, que o caminho que ele estava trilhando ia acabar em sofrimento e morte, mas ele sabe que isso é necessário para levar a palavra de Deus para outras pessoas. O lema do apóstolo Paulo era: o meu viver é Cristo. Por que isso? Porque em seu caminho da vida, ele foi encontrado por Cristo. Paulo ficou sabendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, sofreu pelos pecados de todos os seres humanos na cruz, para conquistar para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A partir do momento que a fé em Cristo surgiu no coração do apóstolo Paulo, tudo em sua vida mudou. De perseguidor de cristãos, ele passou a ser cristão e falar de Cristo para todos. No texto de hoje, Paulo está se dirigindo para Jerusalém e depois para Roma. Em Mileto,
ele chama os líderes da igreja de Éfeso, onde ele ficou muito tempo falando de Jesus para as pessoas que estavam por ali. Ele diz assim para eles: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor com toda a humildade e com lágrimas, e isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. O apóstolo Paulo se propôs, movido pela fé em Cristo, falar a verdade da palavra de Deus para todas as pessoas, quer fossem judeus ou não. Todos deveriam ouvir falar de pecados, arrependimento, fé em Cristo e salvação. Mesmo sofrendo dura oposição e perseguição por falar de Jesus, ele, com toda humildade e dedicação, continuou pregando o evangelho da salvação pela fé em Cristo. Ele continuou no texto assim: vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Desde a queda em pecado por Adão e Eva, o clamor de Deus é o mesmo para o ser humano, para eles abandonarem o pecado e voltarem para Deus. O ser humano, desde o momento que abandonou Deus, praticou o pecado, trouxe sobre ele, sobre todos os seus descendentes e sobre toda a criação, a maldade, o sofrimento, as desgraças e a morte, como diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Muitas pessoas gostam de culpar Deus quando alguma coisa ruim acontece em sua vida, mas na verdade, o culpado pelo pecado e as desgraças existirem é o próprio ser humano. Foi o ser humano que egoisticamente e orgulhosamente se afastou de Deus e pecou. Já lá no Jardim do Éden, enquanto o ser humano se afastava mais de Deus e até queria se esconder dele, é Deus que vem ao encontro do ser humano procurando-o. Na história da humanidade, esse círculo vicioso continua acontecendo. O ser humano se afastando de Deus e Deus vindo ao seu encontro para salvá-lo. Foi para salvar o ser humano pecador que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou. Jesus na cruz conquistou para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. O ser humano toma posse dessa salvação pela fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. A fé em Cristo vem pelo ouvir da palavra de Deus ou pelo batismo em crianças. Quando o apóstolo Paulo faz este relatório aos líderes da igreja de Éfeso, lembra-lhes que ele sempre chamava o povo, todas as pessoas, ao arrependimento de seus pecados. Este é um passo importante na vida do cristão e de qualquer pessoa. Assim como um doente não vai procurar o remédio se não estar consciente de que está doente, assim também o pecador não vai procurar o perdão de Deus e a salvação se não estiver consciente da desgraça que é o pecado, como diz Romanos 3,23. Todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. Assim, Paulo sempre falava que as pessoas precisavam se arrepender de seus pecados e voltar para Deus. Voltar para Deus é pedir perdão dos seus pecados a Deus por causa do sacrifício de Cristo na cruz, como diz 1 João 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembrei da parábola que Jesus contou em Lucas 15 do filho pródigo. Aquele filho tinha tudo do bom e do melhor na casa do pai, mas resolve deixar a casa do pai e resolve ir para o mundo, fazendo todo tipo de pecados e vivendo uma vida totalmente depravada,
achando que isso era felicidade. Enquanto ele tinha dinheiro, estava cheio de amigos, mas quando não tinha mais dinheiro, todos os amigos o desprezaram. E ele teve de trabalhar com porcos, o que um judeu jamais faria. Mas a desgraça era tanta na vida dele por ter abandonado a casa do seu pai, que ele teve de trabalhar com porcos e comer a sobra da comida dos porcos. Ele, arrependido, resolve voltar para casa e pedir perdão ao pai, na esperança de que o seu pai deixasse apenas ele ficar trabalhando como um empregado, pois como filho ele sabia que não merecia mais. Qual surpresa do jovem que se aproxima da casa e o pai sai correndo ao seu encontro, dá um grande abraço nele, mesmo estando sujo e fedendo a porco, o perdoa e o recebe novamente como seu filho. É isso que Deus faz por nós em Cristo. Ele nos perdoa e aceita novamente como seus filhos e filhas. Na fé em Cristo, temos a certeza do perdão dos nossos pecados, da vida e da salvação eterna. Este perdão de Deus e salvação produz em nossas vidas uma mudança radical, pois na fé em Cristo nós não queremos mais fazer o pecado, mas fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo fala assim hoje: agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Paulo diz que a vida dele pertence a Cristo e ele vive para Cristo. Ele entende que recebeu a missão de Jesus para levar a palavra de Deus para todas as pessoas do mundo, e ele ia fazer isso mesmo que lhe custasse a própria vida. Que visão de vida tinha o apóstolo Paulo, você não acha? Nós, como cristãos, não precisamos deixar tudo de lado para sair pelo mundo falando de Jesus, mas podemos ser mais ativos no servir a Cristo junto de nossas igrejas, para que juntos possamos levar a palavra de Deus que salva para todas as pessoas deste mundo. A mensagem que Paulo falava é a mesma que nós devemos falar para os nossos amigos, companheiros de trabalho, estudo, para todas as pessoas. Arrependam-se dos seus pecados, voltem para Deus na fé em Cristo e vivam uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. Paulo sabia, por revelação do Espírito Santo, que a vida dele seria muito difícil de agora em diante, mais do que foi até este momento, pois ele seria preso e seria morto por causa de Cristo. Ele diz que não se importa. O que importa para ele é completar a missão que Deus lhe deu e estar com Cristo no céu, o que é incomparavelmente melhor. Que nós também tenhamos esta visão de vida e missão que Paulo tinha, que possamos viver como cristãos neste mundo que está tão afastado de Deus, que possamos falar de Cristo para as pessoas que encontrarmos em nossos caminhos, que possamos juntos de nossas igrejas dedicar tempo, dons e habilidades e ofertas para que a palavra de Deus que salva chegue a todas as pessoas deste mundo. Pense, estimado irmão e irmã, no que Paulo falou e coloque como lema de sua vida: além do meu viver é Cristo, sim, estas palavras que o apóstolo Paulo disse no texto. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus para todo mundo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação. Que possamos juntos continuar vivendo como cristãos neste mundo, testemunhando a nossa fé, e juntos na igreja possamos levar esta palavra que salva para todas as pessoas deste mundo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.